Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live semanal aqui no meu Instagram. Meu nome é Medrado, sou nutricionista esportivo e hoje eu vim falar com vocês os 3 erros mais comuns no início da alimentação saudável. Os 3 erros que muitas das pessoas cometem ao iniciar uma alimentação mais saudável, ao iniciar o treinamento físico, ao iniciar a rotina mais saudável, tá? De onde surgiu essa temática? Essa temática ela surgiu diante de demandas que vêm no consultório, de conversas que eu tenho também com outras pessoas na academia e conversas aqui também pelo Instagram, né? Onde as pessoas relatam determinadas situações que frustram, situações que são problemáticas, nas quais a gente consegue facilmente resolver. E lógico, né? São erros que este que vos fala também já cometeu, né? Também já cometi alguns desses erros que nós iremos falar aqui hoje, né? São erros de fato muito comum e que muitas das vezes atrapalham o resultado final, atrasam você de chegar no seu objetivo e muitas das vezes também fazem com que você abandone essa escolha de ter uma alimentação saudável, né? Então olha só quanto prejuízo existem por trás desses erros que aqui a gente vai conversar, tá? Então, antes de mais nada, vamos dizer o seguinte: esses são erros que muitas das vezes você vai ter nessa fase inicial, né, da jornada na qual você está iniciando aí uma alimentação mais saudável, mas também é um erro que pode ser cometido ao longo da sua jornada, né, lá no meio da sua jornada. No fim não, né, porque no fim, né, você já está partindo para outro plano, mas assim, ao longo da sua jornada você pode ter esse tipo de erro mais evidente ali na sua rotina, tá? Então o primeiro deles é o erro sobre a infidelidade à estratégia, né? O que eu quero dizer com isso é que pense você comigo, né? Então, você que está aqui me ouvindo, né? Já coloca aqui para mim assim: você já ouviu falar de, né, pelo menos quantas dietas que fazem com que a pessoa perca peso, por exemplo, né? Se a gente fosse enumerar de 0 a 100, né? Eu acho que não caberia aqui dentro dessa conversa, né? Então, se você fosse enumerar as possibilidades de estratégias voltadas para o emagrecimento, voltadas para o ganho de massa muscular, voltadas para o ganho de saúde, a melhor forma de você viver, tudo isso está bem disposto ao longo da internet, né? Então a internet ela conta com a gama de estratégias sobre emagrecimento, sobre saúde, sobre ganho de massa muscular e por aí vai. Então, sobre esse grande número de possibilidades que nós temos para poder seguir, né, uma estratégia, acaba que muitas das vezes você fica pulando de estratégia em outra, né? Então você está ali fazendo, vamos supor, né, uma estratégia low carb, né? E aí você está ali fiel na low carb, e aí você fala, né, você ouviu que fulano fez low carb, e fulano quando fez low carb perdeu lá seus 10 quilos no mês. E aí você tá, eu também quero perder 10 quilos no mês. Então você começa a fazer a dieta low carb, faz dieta low carb, faz dieta low carb, passa 5 dias, né? Você já está ali na low carb, triste, lamentando sua vida porque você está abaixo de carboidratos e não atingiu os 10 quilos que você planejava, né? Então o que passa na sua cabeça? Eu vou então começar uma nova estratégia, né? Começar de outra forma, e aí você pula a galga para outra estratégia. Você viu que fulano que fazia low carb tinha um resultado, agora ciclano? Ah, meu amigo, Ciclano tinha um resultado muito mais interessante. Então você vai atrás de Ciclano, começa a ver Ciclano, lê Ciclano e começa. E aí você começa a introduzir uma nova estratégia, né? E aí você que estava ali há seus 5 dias, uma semana com a estratégia de fulano, você pulou para de Ciclano. E agora tá lá novamente você na batalha para conseguir novamente o seu resultado, né? E claro, esse pula-pula de estratégia faz com que você, obviamente, não tenha uma constância em uma estratégia. Então você não sabe o que está funcionando, já que você fica pulando de estratégia em estratégia. 2, você começa a perceber que essa frustração pela não fidelidade, além de te incomodar como pessoa, porque você não está de fato fiel numa estratégia, começa a te frustrar porque começa a ficar mais distante de você ter um resultado positivo. Vou esclarecer para vocês. Muitas vezes a pessoa pergunta assim: ah, Gabriel, com 10 quilos de gordura, 10 quilos que eu quero perder de peso, com quanto tempo eu perco esses 10 quilos? Normalmente eu falo, né? Você vai perder esse peso aí, normalmente, em 10 semanas, por exemplo, né?
E a pessoa, nossa, 10 semanas dá, nossa, dá mais de 2 meses, Gabriel. E vai demorar muito, não? Eu falei assim, ó, com a estratégia boa, demora 10 semanas. Agora, se você não fizer nenhuma estratégia e continuar do jeito que você está, vai demorar uma eternidade, né? Pode ser que você nunca consiga, inclusive. Justamente porque você não está fazendo nada em prol daquilo dali. Então você verificar uma estratégia que seja possível e aquilo que você consegue ter fidelidade e dar tempo à estratégia para funcionar, né? Porque se você fica pulando de estratégia em estratégia, acaba que você não consegue ver nenhuma dessas estratégias funcionando no final das contas. E eu sou um caso pessoal, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a treinar, eu tinha 16 anos de idade. E aos 16 anos de idade, eu já estava ali, né, meu amigo, na pressa das coisas, né? Então, eu conseguia ter um bom resultado. Depois, né, na verdade, no início, eu estava ali mais para estar com os amigos, eu estava com satisfação e tudo mais. Só que depois que você está há um tempo fazendo uma estratégia, né, fazendo dieta, fazendo treinamento de forma mais assídua, você começa a querer, né, acelerar o processo, né? Você começa a querer já adiantar tudo na sua vida. E nessa você começa a ouvir, né, muito. Na minha época eu não tinha nem Instagram para poder ouvir mais dessas estratégias. Mas a gente estava num ambiente, né, onde tinha muito fisiculturista, onde tinha muitas pessoas que já emagreceram e tudo mais. E a gente ia conversando com essas pessoas, né? E nessa que a gente ia conversando com as pessoas, uma falava, eu não como pão há sei lá quantos meses. Aí você, caramba, eu acho que eu vou parar de comer pão. Aí daqui a pouco a outra pessoa dá uma outra solução. E daqui a pouco quando você vê, você vai parar de comer tudo, se você for, né, na onda de todo mundo. Então qual é a solução para que você melhore isso? Primeiro, é você entender que existe um tempo para cada estratégia. Escolha aquela que mais lhe apetece, e aí você começa a ter a adesão a essa estratégia. E existe uma coisa que eu falo que é o seguinte: existe um plano nutricional e este plano muda, né? Então sua dieta, aquilo que você faz, né, está estabelecido lá, a quantidade de calorias, de carboidratos, de proteína, de gordura, aquilo está estabelecido para você em uma dieta. E aquilo dali é um plano nutricional. E existe uma outra coisa que a gente chama de educação nutricional. Isso daqui é para a vida inteira. O de cá muda. Então, muitas das vezes, você pode estar em várias estratégias nutricionais, cada uma no seu tempo específico, com uma periodização certinha, planejada para você, de forma que seja calculado para você, de forma individualizada para você. Mas, se você tiver... E esse plano muda, né? E, em outro lado, você tem uma educação nutricional. O que é essa educação nutricional? Ela compreende todos aqueles ensinamentos e todos os princípios que você aprende durante toda essa jornada. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente fala o quê? De ter equilíbrio. A primeira coisa que a gente precisa ter é equilíbrio, né? Então, será que eu como muito carboidrato? A gente vai ver quando a gente tem aqui. E na educação nutricional você vai ver o quanto que é muito e faz você, de fato, engordar, e quanto que é pouco, que faz com que você fique triste, chore, lamente sua vida, né? E o quanto que é o suficiente. Então, isso você tem como percepção dentro da educação nutricional. Você vai ter planos onde você vai testando essas habilidades, você vai verificando essas estratégias, e você aprende ao longo da jornada para ter tudo isso. E aí sim, você tendo essa educação nutricional, você fica mais fiel àquilo que você se propôs a fazer, aquele planejamento, aquela estratégia, que é a estratégia de você ter uma vida mais saudável, né? Acima de tudo isso, tá? Então tenha um plano. Esse é o primeiro... o primeiro passo, é você ter um plano estabelecido para você. Então pense comigo, né? Se você tem um piloto de avião, ele saiu do aeroporto, né, de Congonhas, rumo a Salvador, sei lá. E aí ele tá no meio do ar, e aí ele resolve mudar o plano. E aí ele muda o plano de novo, e muda 3 vezes o plano. Em algum momento, esse combustível, ele acaba. E aí o avião, né, vai parar de funcionar. Então, assim como você, né? Então, quando você estabelecer um destino, você estabelece como você vai chegar a esse destino, né? E aí você bota a estratégia, tudo certinho, partiu até chegar lá. Você fica indo para cá, para lá, mudando o tempo inteiro. Possa ser que num momento você acabe o combustível, e o combustível, às vezes, do humano, né, é aquele combustível da força de vontade. E aí você perde a força de vontade em fazer mais dieta, em fazer nutrição, em fazer um treinamento físico. E aí você se frustra e para. E aí é o pior de todos, né? Que aí você não deu mais possibilidade a nenhum tipo de solução, já que você parou de tentar qualquer coisa, né? Então pegou a estratégia, tem um plano especificamente feito para você, né? Como é que você tem isso? Quando você para de olhar as coisas na internet e começa a ter um acompanhamento nutricional especializado.
né? Específico para você. Ao invés de você ouvir que pão é melhor que tapioca, ou tapioca é melhor que macarrão, você senta com um profissional que chega junto com você, estabelece aquilo que é melhor para você. Então o primeiro passo é esse. O segundo é que você, a partir do momento que você tem o plano, você começa a executar o plano, né? E na execução do plano é onde a magia acontece. Você ter uma dieta apenas, você saber como se alimentar bem, é um primeiro passo. Agora, quando você começa a ter um plano para você e executa aquilo dali, e quando eu falo executar, é aquilo, você vai saber que você vai se frustrar, você vai saber que você vai tropeçar, você vai saber que você tem algumas coisas que você precisa ajustar ao longo da jornada, né? Mas esse ajuste não é uma mudança da estratégia, é um ajuste daquilo para poder otimizar, né? Então, executar o plano é o passo principal para que você consiga ter um resultado mais interessante, né? Então, a dieta pela dieta é apenas um papel, né? Sem execução é apenas um papel, tá? Então executar o plano é o que entrega para você o resultado. E caso você tenha dúvida, obviamente, né? Você chega ali pro profissional que te acompanha, manda uma mensagem, tudo certinho, e tudo isso fica ajustado. E aí sim, a magia acontece, tá? E o terceiro, né? Obviamente, o terceiro passo é ter esse ajuste, né? E aí a pergunta que fica, né? Quanto tempo é necessário para a gente mudar um planejamento nutricional? Quando eu faço um plano nutricional, eu estabeleço algumas metas e existe um protocolo a ser seguido, né? A gente tem ajustes que a gente faz, inicialmente qualitativo, depois quantitativo, depois vai ter um refinamento. Quando a gente pega um projeto grande, é que nem uma escultura, né? Então, quando você está trabalhando com composição corporal, você pega lá um pedaço de pedra enorme e no início você vai quebrando pedaços enormes e depois você vai afunilando, você vem com um martelinho pequenininho, né? Ajustando pequenos pontos, justamente porque são detalhes finais. Você já sabe como a pessoa funciona. Então, esses ajustes, normalmente, eles são feitos de 30, 45 dias, 60 dias. Depende muito de caso para caso. Mas é importante lembrar que não são ajustes que você precisa mudar o tempo inteiro, tá? Até porque pra gente, né, ter uma constância daquilo que a gente está fazendo, tá? Então, você que chegou aqui agora, nós estamos falando sobre os 3 erros que as pessoas mais cometem, nos 3 erros mais comuns que as pessoas cometem ao iniciar uma alimentação saudável, né? O primeiro deles é a infidelidade à estratégia, né? Aquela pessoa que vai pingando de estratégia em estratégia, nunca dá continuidade a uma estratégia específica, né? Pula de dieta em dieta, de dieta da sopa, dieta da lua, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta de jejum intermitente, vai pulando, não faz nada, e no final do ano, passou um ano, né? Aquela velha historinha, eu fiz uma semana de dieta e eu acabei perdendo 7 dias. Justamente porque a pessoa não conseguiu dar continuidade, dar constância àquilo dali para que ela estabeleceu, tá? O segundo erro, rapaz, Gabriel cometeu esse. Se eu fosse dizer para vocês, um dos maiores erros que eu cometi durante muitos anos foi esse daqui, que é o erro de negligenciar o básico e supervalorizar o mirabolante. Eu, jovenzinho, né, lá no início do meu treino de musculação, eu convivia com fisiculturistas, muitos fisiculturistas ali na época, e muita gente enorme, né? E você, jovenzinho aí, 16 anos de idade, você olha aquilo, você se impressiona, e acompanhava muito do fisiculturismo. E eu acreditava, eu via o vídeo de um fisiculturista tomando um mega pré-treino muito top, uns tubo PVC no antebraço, umas veias assim à mostra no antebraço, no braço, no peito, no ombro, as veias assim à mostra, e o cara falava assim, aqui eu tomo esse pré-treino. Nossa, eu gastei muito dinheiro nessa brincadeira. Eu chegava ali e falava, não, eu só vou conseguir ter as veias assim que nem o Lee Priest, que nem o Ronnie Coleman, se eu fizer o uso desse suplemento. E aí o Gabriel, eu juntava o dinheiro para poder comprar aquele suplemento ali, justamente porque eu entendia que aquilo dali era o que ia entregar o meu resultado. E não o fato de comer arroz ou frango. Para mim isso daí, né, eu acho que era o básico, né? Todo mundo já fazia isso, então se isso todo mundo já fazia, não era o que entregava um diferencial, né? E eu, né, depois descobri, né, que obviamente
o resultado atingido ali da galera não era por causa do pré-treino, né? Não era por causa daquele pré-treino. Era por outras questões. Mas assim, quando a gente fala desse ponto, eu vou falar para vocês sobre essa minha experiência com o suplemento, porque isso eu acho que é muito comum, né? As pessoas olham hoje em dia uma pessoa... você vê uma pessoa na academia, você é mulher, que tem uma outra mulher na academia, e ela tem o físico que você gostaria de ter, né? Às vezes ela está na academia, às vezes está no seu Instagram, né? O homem também tem esse físico que ele gostaria de ter. É o abdômen de fulano, com o braço de Beltrano e por aí vai. E então se você olha esse físico, e aí eu só soltando palavras, normalmente é um físico com um abdômen definido, né? Não é definido, super definido, extremista, aquela coisa que deixa de ser delicado, mas é definido para as mulheres, né? E uma coxa hipertrofiada, glúteos hipertrofiados, né? Então, bundão, colchão e abdômen definido. Esse é o físico, né? Já para os homens, é o físico, né? O abdômen definido, o braço bem delineado, tudo mais, vascularização, a ombreta grandona, aquela ombreta de cebola, né? Então, olha o físico dessas pessoas, você imagina. Quando eu permito você chegar nessa pessoa, fala assim, não, vamos supor que você consegue chegar nessa pessoa e você fala com ela. A pergunta que você lança, qual é a pergunta? A pergunta 1, né? Primeira possibilidade A, o que é que você toma? Ou B, o que é que você faz para poder ficar assim? Entre A ou B, você que está me assistindo aqui agora, qual é a pergunta que você faz? A, o que é que você toma para ficar assim? Ou B, o que é que você faz para poder ficar assim? Me responda aqui, por favor, no chat, com toda a sinceridade, sem julgamento algum. Porque Gabriel perguntar... Eu sempre a minha alternativa, eu vou falar para vocês a verdade. A verdade. E diga aí, qual é a alternativa que você marcaria quando você pergunta para essa pessoa, né? Eu, Gabriel, pergunto logo A. Eu perguntava logo A. Chegava pra uma pessoa e falava assim, porra, você toma o que pra ficar assim? Oxe, todo mundo chega lá e falava. Aqui, ó. B, A, o que você toma, tá vendo? A galera tá se entregando também. Todo mundo aqui, ó, que nem Gabriel. Eu perguntava pra pessoa, o que é que você toma pra ficar assim? Olhava o cabelo com um bíceps daquele tamanho. Eu perguntava, o que é que você toma pra poder ficar assim? Porque você tá ali também treinando junto com o cara, né? E você não fica. E por que o cara fica? Ele tá tomando uma coisa diferente. E aí, nós criamos uma questão que é o seguinte. A primeira delas, a gente cria uma desvalorização do mérito desta pessoa. Então pense comigo, né? A pessoa tá ali, ela treina há 10 anos. Treina há 10 anos, às vezes eu tô falando, você treina de forma assídua, porque tem gente que treina pra competir, que é um nível acima. Porque eu treino pra poder ficar bem, eu treino porque eu gosto de treinar. Mas tem gente que treina com campeonato marcado pra poder subir. Entendeu? Então treina de uma forma muito mais assídua que nós, meros mortais. Né? Então, por exemplo, você desmerece o trabalho dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa tá ali 10 anos treinando, fazendo dieta, dormindo bem, não come água, não fuma pendrive, né? A pessoa que tá ali o tempo inteiro arrisca. Aí você chega pra pessoa, pô. A pessoa às vezes tem 2 treinos no dia. Faz um cardio, depois treina musculação, né? De segunda a segunda. Aí você olha pra pessoa e fala assim, vai cá, velho, você toma o quê, velho? Pra ficar assim. Aí, pô, primeiro você desmereceu o trabalho do cara todo, né? Você desmereceu o mérito que ele fez. E segundo, você cria uma falsa esperança de que se ele te disser o que é que ele toma e você tomar igual, você vai ficar que nem ele. E esse era o erro que Gabriel cometia. Eu, Gabriel, quando eu tava no início, eu olhava muitos fisiculturistas e aí eu teve um momento que eu queria competir mesmo no fisiculturismo. E aí eu conversei com um amigo na época, Diego, que ele era preparador de atletas, e eu falei, porra, Diego, eu quero subir, velho, e vai ser desse jeito, porque vai ser, pô, já emagreci bem e tudo mais, eu queria subir. Ele falou, Gabi, você vai fazer isso, e você vai ter que tomar isso daqui. Aí, pô, mas isso aí eu não tomo. Ele, mas se você não tomar, então não tem como chegar. E se você tomar, sem ter isso daqui, também não adianta em nada. Aí eu falei, porra, então se eu fizer tudo e não tomar, eu fico no nível que eu queria que ficar, mas não vou precisar subir nos palcos. Então pronto, pra mim essa matemática fechou. Então, pra mim, foi o suficiente. Mas eu sei que muitas vezes as pessoas que estão, outras, a internet em si, né, vamos dizer assim, não vamos dar nomes aos bois, vende uma ideia de que se você fizer uso de determinada coisa, as coisas vão se resolver, entendeu? Tudo vai mudar depois que você usar isso.
Mas lembre-se o seguinte, muitas das vezes, essas substâncias, elas são cerejas do bolo. Elas melhoram aquilo que você tem de contexto. Vou dar um exemplo, para a gente dar nomes aos bois, que são os esteroides anabolizantes. Quando a gente fala de esteroide anabolizante, que é muito comum dentro da área do fisiculturismo, dentro das academias, a gente está falando da utilização de uma substância que potencializa aquilo que você tem de contexto, tá? Então, muitas das vezes, a pessoa não tem nenhum contexto. A pessoa não treina direito, a pessoa não tem rotina de treino, a pessoa não tem uma alimentação boa, a pessoa não tem um descanso bom, a pessoa todo final de semana está comendo algo e fumando pendrive. Então essa pessoa, ela não é uma pessoa que vai se beneficiar desse uso, né? Ela vai melhorar o que ali, se ela não tem nada de contexto para melhorar? Então o atleta, ele tem um benefício com aquilo dali, porque ele já está em um padrão mais elevado de contexto, diferente de nós meros mortais. 2. Normalmente essas pessoas que optam por fazer uso dessa substância sabem o que é essa substância, né? Sabem os efeitos colaterais, aceitam ter esses colaterais na vida e fazem, obviamente, porque estão inseridas dentro de uma profissão, que é o esporte, no qual muitas das vezes é necessário que se faça uso dessas substâncias. Mas você, mero mortal, que está aqui comigo conversando, obviamente sabe que você pode melhorar muito o seu contexto, né? O que você tem de alimentação do seu dia a dia pode ser aprimorado. O que você tem de treinamento pode ser aprimorado. O que você tem de descanso, de rotina, de atividades que você faz que está fora da academia e que está fora do plano de alimentação, você sabe que está melhorado, que poderia melhorar alguma coisa, né? Então você precisa pensar neste contexto antes de pensar nisso. Eu tinha isso com a suplementação. Então eu pensava que a suplementação ia ser uma coisa que ia resolver meus problemas. Só que a suplementação é o picozinho assim da pirâmide. A base da pirâmide é muito mais importante que a partezinha, que o triângulozinho final lá de cima. Então é importante você construir essa base. Essa base é os seus hábitos de rotina, né? É sua alimentação, como que você controla a alimentação. Primeiro, como é que você organiza a sua rotina. 2, além de você organizar a sua rotina, como é que está a sua alimentação dentro dessa rotina. Depois vem, o que é que você faz para melhorar o seu condicionamento físico, né? O treinamento, quando a gente olha um fisiculturista, a gente fala, ele está bem condicionado. O condicionamento dele, a musculatura, a harmonia, tudo isso está bem condicionada. Então, o que é que você faz para melhorar o seu condicionamento físico, né? Então, essa é a segunda questão, né? Você não quer ser fisiculturista, você quer ter um físico bom pro verão, ou então você quer ter uma alimentação saudável porque você quer viver mais tempo na sua vida, né? Então, mesmo assim, você vai precisar de ter um treinamento, você vai precisar ter um condicionamento físico. Então, como é que está esse condicionamento físico, né? Outra questão é como é que está o seu sono. Gente, eu já falei para vocês, nenhuma substância, nenhuma fórmula mirabolante vai resolver um treino inadequado, uma alimentação desequilibrada e um sono insuficiente. Nada vai resolver isso, né? É necessário que essas coisas se resolvam antes de você pensar no próximo passo. E tinha uma grande questão que, quando a gente falava, né, a gente sofria lá na musculação, hoje eu falo menos isso. Mas antigamente a gente falava assim, nossa, mas aí tem que treinar hoje eu tenho sem saco pra treinar, tô sem saco pra comer essa comida, queria uma coisa diferente e tudo mais. E aí eu falava, pô, é difícil fazer essas coisas. Aí sempre tinha um colega que falava, né, pô, se fosse fácil, todo mundo tinha. Se fosse fácil, todo mundo tinha o corpo que queria, né? Todo mundo tinha o Salvador era um matagal de Arnold Schwarzenegger andando por aí, né? Todo mundo era corpo de atleta o tempo inteiro. Então, de fato, ter um corpo de atleta, vamos supor, ter um físico mais desenvolvido, depende de uma questão que é um pouco mais complicada, né? Não é tão fácil assim, tá? Então, leve sempre isso em consideração quando você está dentro do planejamento, porque, de fato, a alimentação, o treinamento são coisas que treinam a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de persistência dentro dessa jornada, tá? Então, enquanto você não aprender que não existirá essa fórmula mágica e que o básico, né, essa alimentação básica é o que funciona, você vai se frustrar cada vez mais. Porque você vai ficar depositando a expectativa de que você precisa tomar algo diferente que todo mundo toma e você não toma. E é por isso que você não tem o resultado que todo mundo tem, né? E às vezes o que acontece, que eu acho isso massa, porque a pessoa às vezes fala o seguinte, e porque é fácil de acreditar que essas fórmulas são o caminho. É porque você pensa assim, ó, eu não tenho resultado
que uma pessoa muito próxima a mim tem. Vou chamar de fulano também, que é o único humano que existe nas minhas histórias, é fulano e ciclano. Então fulano é meu amigo e irmão. Fulano é meu amigo e irmão, já vi fulano crescendo. Sei como é fulano. Fulano de vez em quando bagunça. De vez em quando fulano fala besteira, tudo mais. E fulano anda comigo o tempo inteiro. Aí fulano começa a ter um resultado muito expressivo. Pô, ele começa a ter passar meses, eu vejo fulano e falo, nossa, fulano, o que aconteceu com você, cara? E eu vejo aquilo e ele vai falar pra mim, pô, é alimentação. Eu comecei a equilibrar mais minha alimentação, comecei a seguir um plano. Meu treino, tô lidando do treino de uma forma diferente agora, tá um pouco mais sério, né? Tenho meus dias de descanso, mas quando eu tô treinando é pancada mesmo, é treino pesado. E eu comecei a melhorar outros pontos da minha rotina, cara. Assim, assado, comecei a dormir mais cedo, comecei a acordar mais... Aí você tá aqui, ó, você olha pra fulano, você fala, pô, fulano, isso aí todo mundo pode fazer, pô. Mas você tá falando, você tem uma coisa que você tá fazendo que você não tá me contando. Por quê? Porque isso é fácil, todo mundo poderia fazer isso. Mas todo mundo poderia fazer, mas poucas pessoas fazem. E é por isso que ele é tão potente assim, né? É uma coisa que todo mundo pode fazer. Tem uma alimentação mais equilibrada, tem um treinamento, né? Uma rotina de treino. Rotina de treino, às vezes, não precisa nem você estar na academia. É só fazer uma caminhada, já tem uma rotina de treino. E depois você vai progredindo, né? Mas você que tem na cabeça que tipo, a vida não é fácil, as coisas não são fáceis, você fala, não, fulano deve estar tomando alguma coisa para ter esse resultado. Não pode ser só uma coisa que eu poderia fazer, né? Não é tão próximo à minha realidade. Já que eu não tenho esse resultado, não pode ser uma coisa tão próxima da minha realidade. E é por isso que a pessoa fica assim. Vocês conhecem um fulano assim? O fulano que vocês viram depois de alguns meses e fulano já estava muito diferente daquilo que você tinha visto, né? O fulano já estava em outro patamar, já estava em outro nível das coisas. E fulano normalmente vai falar pra você que ele fez o básico. E se ele falar pra você que ele não fez o básico, o que acontece? Que é uma coisa que ninguém conta quando você usa uma fórmula mirabolante. É porque é dose dependente, né? Então se você para de usar a fórmula mirabolante e não tem o básico, o que tinha já foi. Se o que fazia você ficar com aquele negócio era a fórmula, quando sair a fórmula, você não tem mais aquilo que você tem. Então, é isso daí. E aqui um erro crato, meu amigo, aquele é um erro normalmente muito grave e que distancia muita gente da alimentação mais saudável. É o erro. Qual é o erro? É o erro de pensar quanto mais gain, mais pain, mais gain. Vou reformular. Você que está aqui me assistindo, você sabe que existe uma frase muito comum na área de musculação que é no pain, no gain. Ou seja, sem dor, sem ganho. Então tudo que você... Qual é a essência dessa frase? É que você precisa passar por um processo de teste, de provação, para que um ganho aconteça além, né, depois dessa prova que você testar, né? Dessa etapa que você cumprir. Então você pensa, e é um pensamento muito lógico, né? Se você quer, sei lá, aumentar o seu salário, você vai ter que fazer mais do que você faz hoje. E se o que você faz hoje te deixa confortável, você precisa sair um pouco do conforto, ficar numa situação de desconforto. Situação de desconforto por quê? Porque gera um grau de dor, gera um grau ali de cutucar, de você atrapalhar um pouco sua rotina, mas para ter um gain a mais. E isso é óbvio, né? Só que existe uma premissa que eu vejo que é muito errada, que é o seguinte, a pessoa fala assim, então, quanto mais dor, mais ganho. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? A pessoa chega e fala assim, se eu treino e eu como minha alimentação tudo certinha, né? E eu sei que aquilo ali é um trabalho pra mim, eu tenho um resultado. Agora, né? Se eu fizer o quê? Que eu já vejo, né? Fazer aquele frango Faber-Castell. Frango Faber-Castell, você que me acompanha no Stories, sabe que é aquele franguinho, né? Um frango cozido, branco, na cozinha da borracha da Faber-Castell. E é por isso que ele é chamado frango Faber-Castell. Que ele é um frango sem tempero, sem nada. Então é aquele franguinho que você olha assim, mas você fala, não, né? Tem muita gente que fala, você tem que tirar o sal, tirar toda a forma de tempero, porque aquilo ali pode me atrapalhar. E aí ela come o frango Faber-Castell, achando que tá arrasando, o frango sem sabor, achando que tá arrasando. Ela pega a pessoa que nunca fez dieta na vida e ela fala assim, a partir de hoje eu não como mais carboidratos. Meu amigo. E por que ela faz isso? Porque é a forma mais de tortura que ela pode ter, a forma mais dolorosa que ela pode ter
de fazer uma estratégia, é cortar completamente os carboidratos. Aí ela vai, começa. E ela fala, se eu estou cortando tudo isso, se eu estou fazendo isso, está me gerando esse grau de dor, o ganho que eu vou ter, minha amiga, é surreal. E não é assim que as coisas acontecem. Eu vejo muita gente que se submete a um estresse desnecessário, né? Se submete a uma alimentação muito restritiva de forma desnecessária, aí colhe muito mais dor do que ganho. E aí, veja bem, né? Se você falar, se eu me esforçar um pouquinho mais, sinto um pouquinho de dor, mas eu vou ter um pouquinho de ganho, aí eu vou me esforçar pra caramba, então eu vou me esforçar desse tamanho, e o ganho vai ser só isso aqui, aí você se frustra. Você tem um gap aqui, ó, esse gap aqui, disso aqui, é só frustração. Porque você fez na expectativa de que você tivesse um resultado muito mais mirabolante e não teve, né? Teve só frustração. E isso acontece por quê? Porque você se submeteu a algo desnecessário. Muitas das vezes, esse algo desnecessário é quando você não tem uma orientação. Ou seja, você viu na internet que você não é feito para comer carboidrato. Aí você levou aquilo para a cabeça e seguiu. E aí você vai, é só frustração, porque você que é apaixonado por um chocolate, apaixonado por uma fruta, por um doce, por uma coisa, por um bolo, come arroz com feijão bonito, calibrado. Aí agora, para parar de comer os carboidratos, você pensa que vai resolver sua vida. E não resolve. Não resolve, e muito pelo contrário. Você se frustra mais, se estressa, você acredita que para você ter um bom resultado, né, você é incompetente. Então você pensa logo, pô, eu não sou feito para isso, dieta não é para mim, treino não é pra mim, então eu vou ficar gordo mesmo, ou eu vou ficar não saudável mesmo, eu vou viver minha vida de sedentário, minha vida aqui, porque eu já vivi até agora aqui sem, então, né, eu não vou morrer por causa disso, engano, obviamente, mas a pessoa se frustra nesse aspecto. Então assim, quando nós temos uma boa orientação, a gente tem uma dose específica do pain e do gain. Por que pain? Porque como eu falei pra vocês, né? Por que dor? Por que vai ter dor? Vai ter dor porque você, hoje em dia, tem uma rotina. E essa rotina te entrega os resultados que você colhe hoje. Se você busca um novo objetivo, é porque você quer um novo resultado. Um novo resultado daquilo que você não tem, né? Não existe uma pessoa que busca aquilo que ela já tem, né? Não existe. A pessoa tem uma coisa, né? Ela não vai desejar ter essa coisa que ela já tem. Então você deseja uma coisa nova. E para você ter essa coisa nova, você vai precisar mudar aquilo que você já faz. Essa mudança vai gerar um desconforto. Então, onde antes você não tinha um treino na sua semana, agora você tem. Às vezes são 3 treinos na semana, 5 treinos na semana, então você vai ter treino. 2. Onde antes você nem olhava o que você comia, você ia chegar lá, né? Vinha saltenha, vinha sequilho, você ia comendo o que te entregavam, né? Você meio que era um depósito daquilo que era oferecido no trabalho e na faculdade, né? Malmente assim você escolheu o seu café da manhã e seu almoço. De noite então você chegava em casa, era tragédia. Você chega em casa cansado do trabalho, estressado, você nem escolhe nada. 15 minutos do que você vê pela frente e 60 minutos esperando o iFood chegar com a comida que você nem planejou e só queria comer, entendeu? Mas quando você está por exemplo, numa estratégia, você começa a controlar. Então, onde antes você estava, deixa a vida me levar, a vida leva eu, agora você está ali, ó, olhando onde é que está vindo a alimentação. Você está organizando o seu dia. E isso demanda um trabalho, isso demanda uma organização a mais, isso demanda um outro raciocínio do seu dia, de como é que vai funcionar a logística do seu dia, né? O que é que vai ter no café da manhã, o que é que vai ter no lanche, o que é que vai ter no almoço, o que é que vai ter no lanche da tarde, o que é que vai ter no jantar, o que vai ter no... Tudo é planejado. Então aquilo dali já te gera um desconforto, você não tinha essa preocupação, agora você tem. Então essa é uma questão que você vai precisar ter. E isso gera uma dor, porque você quer um resultado diferente. Engraçado que hoje, Marcelo, que é meu paciente, ele falou lá no Stories que a zona de conforto é um lugar onde você não gostaria de estar. E aí eu fiz uma indagação, falei, você acha que a zona de conforto é algo fixo ou algo temporário? Eu acredito que a zona de conforto é algo temporário, né? Então você está na zona de conforto, que é aquilo que você tem, os resultados que você gosta de ter. Mas chega um momento que esses resultados que você já colhe, eles são insuficientes. Então a sua zona de conforto começa a te gerar desconforto.
Porque você é uma pessoa que busca ter novas coisas, né? Você busca progresso. O humano, ele está em constante evolução o tempo inteiro. Então você busca ter uma casa melhor, você busca ter uma roupa melhor, você busca ter uma alimentação melhor, uma saúde melhor, você busca tudo de melhor. Então você, quando busca isso de melhor, às vezes quando não é pra você, são para as pessoas que estão ao seu redor, né? Seja para sua mãe, seu pai, seu filho, seu sobrinho, seu irmão. Então você olha para o seu redor e você percebe que a vida poderia ser um pouquinho melhor. E aí você começa a... Aquilo que era confortável para você antes, que você não se incomodava, acende uma faíscazinha de... Opa, quem sabe a gente poderia fazer diferente? Quem sabe a gente poderia progredir? Quem sabe a gente poderia fazer de outra forma? E aquela mesma zona que você chamava de zona de conforto te gera desconforto, né? E aí você tem que mudar. Exatamente, Vanessa botou aqui, ó, a pior parte é a organização da comida. Porque quando você chega do trabalho, você só quer comer e pronto. Isso é fato, Vanessa, isso é fato. Por quê? Quando você chega do trabalho, você tá ali numa carga muito grande de estresse, né? Às vezes não é nem você saiu de uma fase de muito estresse, uma fase de... uma etapa ali do seu dia que você liberou muita adrenalina, e aí você rebaixa tudo isso e você chega em casa e você só quer, tipo, se bonificar por ter sido uma sobrevivente daquele dia, né? E aí você chega em casa, pô, vou esperar 15 minutos de ovo cozido? De jeito nenhum. Você já vê lá um biscoitinho no pote e tudo mais, então você já quer comer logo aquilo ali. Então tem duas coisas que você pode fazer para poder melhorar essa logística. A primeira delas é você ter um lanche da tarde. Um lanchinho ali da tarde. Porque quando você faz esse lanche, você já chega em casa com menos fome, né? Você já chega em casa, né, mais comedida, vamos dizer assim, né? Se você chegasse em casa do almoço, chega em casa às 8 horas da noite, aí, meu amigo, até o marido toma uma voadora aí gratuita, sem nem esperar desse momento. Mas assim, fazer um lanche da tarde, você vai chegar em casa com menos fome. Essa é a primeira resolução. A primeira solução. A segunda é você organizar já as refeições previamente. Então, assim, quem planeja, quem não planeja, já está errando. Por quê? Você já vai estar... Você sabe que no dia seguinte você vai chegar em casa com fome. Você já sabe que vai chegar estressado. Se você já sabe dessa situação, você precisa planejar algo para poder resolver aquela questão. Primeiro é botar o lanche na tarde. O segundo é você já deixar algo pronto do jantar, né? Então, vou deixar como pronto algo do jantar. Você pode fazer uma marmita que você já deixa na geladeira ou no congelador, né? Caso você tenha uma pessoa que já fica em casa, é uma pessoa que já prepara aquela refeição, né? E aí você começa a lidar dessa forma. Ou ainda, assim que você chega em casa, você faz uma refeição pequena e depois você faz uma refeição mais robusta. Um outro ponto é que, tipo, se você quer deixar de comer coisas que te prejudicam no seu resultado, né? No meu caso, é biscoito maisena. Quem me acompanha sabe. Eu sou... fraqueza minha é biscoito maisena. Não posso ver biscoito maisena, que biscoito maisena não tem maturidade. E se for num caso desse que eu chego, por exemplo, do treino, você chega do treino, você vai grelhar um frango, o biscoito maisena ele olha pra você olha pro biscoito maisena, ele olha pra você, você tá aqui grelhando. Ele tá assim meio que inclinado, né? Ele e os irmãos dele assim, eles olham pra você e eles falam, venha, só um. E aí você fica ali petiscando vários biscoitos maisena enquanto tá grelhando o seu frango, entendeu? E aí gera uma bagunça. Se você sabe que esse alimento ele é um problema pra você, então você tira ele do campo de visão. O ideal é nem comprar. Mas se você comprou, você tira ele do campo de visão justamente para poder evitar esse tipo de comportamento de dar uma beliscadinha. Uma beliscadinha enquanto está fazendo a sua refeição principal, tá? Então, primeiro erro, minha galera, fazendo essa recapitulação para você que chegou agora na live, primeiro erro que todo mundo comete no início é a infidelidade à estratégia. A gente quer mudar de estratégia o tempo inteiro, justamente porque a gente pensa que a gente não está fazendo a estratégia mais eficiente que a gente poderia fazer, então a gente quer pular de estratégia em estratégia. Aí vem uma blogueira, fala que é melhor fazer isso, aí vem um blogueiro, fala que é melhor fazer aquilo, aí vem um atleta, fala que é melhor fazer aquilo, aí vem o Nutri, fala outra, aí você fica ali perdido, e aí você quer fazer tudo. Só que não tem como fazer tudo, tem que fazer uma coisa específica para você. A partir do momento que você tem um acompanhamento profissional, você tem algo específico para você, e aí você respeita o tempo da velocidade daquilo que você está atingindo. 2, que é o erro também muito comum, é a pessoa negligenciar aquilo que é básico, aquilo que é o funcional, aquilo que funciona mesmo, que é o feijão com arroz mesmo da nutrição, e extrapolar, né, botar uma superestima
naquilo que é mirabolante, na fórmula, no suplemento específico, aquela coisa, né, malemolente. Então, se você não tem um contexto, as fórmulas e suplementos não vão solucionar este contexto deficitário, esse contexto que está ruim. Se você tem um sono ruim, se você tem uma alimentação ruim, se você tem um treino ruim, essas fórmulas mirabolantes elas não conseguem corrigir esses pontos. É necessário que você ajuste isso antes disso e coloque o devido valor de cada um, tá? E o terceiro ponto é sempre pensar que quanto mais dor, mais ganho eu vou ter. Lembre-se que sem dor não há ganho, ou seja, sem um esforço não há um resultado. Sem um esforço diferente daquilo que você já faz hoje, não existe um resultado novo para aquilo que você já colhe hoje, né? Então você precisa fazer algo além do que você faz hoje para ter um resultado além do que você já tem hoje de resultado. Então isso é funcional. No pain, no gain. Agora, não é necessariamente você se esforçar de forma descontrolada, desmedida e desnecessária que isso vai ser correspondido em ganhos, correspondido em resultados, tá? Então lembre-se sempre disso, tá? E eu vou dar um bônus para vocês aqui agora, o bônus, né, para você que acompanhou até agora a live, um quarto erro que é muito comum e eu acredito que esse é o mais grave de todos esses que eu falei anteriormente, tá? Que é o erro de você sacrificar uma temporada inteira por causa de um episódio ruim, sabe? Você tem um seriado que você assiste, aí esse seriado inteiro começou bem, segundo episódio, pô, a expectativa lá em cima, aí o terceiro, quarto episódio, mais ou menos, aí o sexto, horrível, o sexto é fala, por que eu tô assistindo isso? E aí você fala, eu vou parar de assistir. Pô, tinham 12 episódios, pô. Você podia esperar chegar até o final para entender qual é o desfecho daquilo tudo. E aí a pessoa faz isso com a própria estratégia, né? A pessoa, ela confunde o que é um pequeno lapso, né? Uma pequena recaída com eu fracassei. Eu não sirvo para isso e eu não vou mais fazer nada, né? Então, entenda o seguinte. Você que nunca fez dieta, você vai errar. Você vai cometer vacilo. Você vai tropeçar em algum momento. Quem é veterano dentro da musculação, erra. Comete erro, comete falha. Tem fases do veterano, que a pessoa que está ali há 4, 5 anos fazendo musculação, fazendo dieta, tem etapas da vida dessas pessoas, que são veteranas, vamos dizer assim, que elas falham. Tem momentos que elas estão em alta e momentos que elas estão em baixa. O importante é você saber que isso é natural e não desistir do processo só porque você, né, cometeu um vacilo. Eu costumo dizer para meus pacientes que é normal que você vai ter uma saída ou outra do plano nutricional. Não exige de você uma disciplina de dedicação de atleta se você não é atleta. Mas você precisa internalizar e se olhar com mais comedimento, vamos dizer assim, com mais justiça, para entender que um pequeno erro não é algo que sacrifica tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, hoje nós estamos numa terça-feira. Essa terça-feira de hoje, por amanhã ser um feriado, você que não está você está assistindo gravado, hoje é dia 11 de outubro, amanhã é 12 de outubro, amanhã é feriado. Então, você que está me assistindo agora, você pensa, pô, hoje é quase uma sexta-feira, né? Porque amanhã é feriado, amanhã deve ser um sábado. Então eu vou pedir uma pizza, vou pedir um negócio, então alguém pediu uma pizza, né? E você está ali na sua dieta, você acabou comendo aquilo dali. E aí você fala, mas se eu já não fiz essa refeição na terça, não é no feriado que eu vou seguir, e aí no feriado eu também não vou treinar, porque eu não vou acordar cedo, eu não vou me alimentar bem, porque eu já comi ontem uma pizza, entendeu? Então, aí quinta-feira vem, aí você, pô, já tá chegando o final de semana, aí você começa... Isso é um problema. Esse é um pensamento disfuncional, tá? Isso é você sacrificando toda uma temporada por causa de um episódio ruim, tá? Então, o que você precisa fazer é entender que se você tem um costume de comer pizza de noite, nas sextas-feiras, por exemplo, né? E que você parou tem pouco tempo, você tá nessa fase de ser mais comedido, eu vou comer, mas vou comer só um pouco, não vou comer muito, não vou me exceder nesse aspecto, né? E aí você vai dormir tranquilamente no dia seguinte, ao invés de você falar, eu vou jogar tudo pra cima, você vai falar o seguinte, pô, vou treinar, pô. Vou treinar muito mais? Não, vou treinar do jeito que eu planejei treinar.
Porque nada mudou na minha vida. Eu continuo com o meu objetivo de ter um físico melhor, de ter mais saúde, de ter uma alimentação mais saudável. Então eu vou me alimentar da forma mais coerente, né? Vou me alimentar de forma saudável, equilibrada, e vou continuar meu treinamento. Por quê? Porque nada mudou. Eu só comi uma pizza. Eu só comi uma fatia de pizza. Então, nada mudou. É que nem um exemplo, por exemplo, de você, sei lá, você tá num shopping, né? E aí você tá passando no shopping e você viu um produto que você queria comprar muito, né? Uma blusa, um vestido, que você viu e fala, nossa, eu não posso sair daqui se não comprar isso não. Comprou. Aí quando você compra aquilo dali, você passou e tudo mais, saiu, chegou em casa, aí você viu, porra, eu acho que eu gastei o valor a mais, né? Você foi fazer as contas lá, tal, matemática, percebeu que você gastou um valor muito grande com aquilo ali, né? Tá certo que você pode devolver, mas vamos supor que você não pudesse devolver. Pensa o seguinte, você não chega, depois de pensar que você cometeu meio que um vacilo, você não chega e fala assim, então eu vou destruir o limite do meu cartão de crédito e vou zerar toda a minha conta. Não. Você faz o quê? Você fala, cometi um excesso mesmo, né? O que é que eu vou fazer? Amanhã eu vou segurar minha onda. Amanhã eu vou continuar minha vida sem gasto, né? Porque foi só uma vez que eu fui no shopping, me permitiu o meu momento, né? Me permitiu o meu momento e agora é a vida que segue. Eu vou continuar trabalhando, continuar fazendo minhas coisas. Amanhã eu não vou chegar e fazer uma nova compra milionária. Não. Você vai voltar ao seu padrão, aquilo que você se propôs a fazer, tá? Então a mesma coisa com a alimentação. Se você cometeu um vacilo uma vez, um vacilo entre aspas, né? Você saiu da sua dieta uma vez, pensa assim, eu vou voltar. Sair no almoço, no lanche da tarde volta. Sair na janta, ceia, volta. Não treinei hoje, amanhã eu treino. Dormi mal hoje, amanhã eu vou procurar dormir um pouco melhor. Então, é esse teste que você precisa fazer. Então, não sacrificar o todo por causa de um episódio específico, tá? Então, saber também que nossa vida, ela é feita disso, de processos de altos e baixos o tempo inteiro, né? Você vai ter fatores que são internos que vão te prejudicar, então momentos da sua vida que você não vai estar 100% disposto ou disposta a fazer aquilo dali, e outros momentos que você vai estar top, você tá, disciplina lá em cima, dedicação, tal, super motivado, super empolgado, então tem momentos de altos e baixos, tem momentos inclusive da sua vida que você não vai conseguir fazer nada de dieta direito, por quê? Porque vai ser um momento muito, muito desgastante, muito estressante, momento de, sei lá, tem gente que vai estudar para um concurso público e aí tem uma rotina de fato massacrante. E isso é uma fase, entendeu? Mas depois daquilo, volta ao normal. Você tenta segurar as pontas, né? Até chegar a passar o concurso e depois volta ao normal, né? Volta à rotina, entendeu? E perceber se isso são fatores internos, que é a sua desmotivação e tudo mais, ou se são fatores externos, né? Então você tá aí fazendo dieta, mas as pessoas que estão ao seu redor às vezes não estão. Então, às vezes, ela não respeita o que você não tá em dieta. Às vezes, você tá no engarrafamento e atrás da sua refeição. Às vezes, alguém bate no seu carro e você não consegue treinar. Então, N coisas podem acontecer na sua vida e a vida é feita disso. É feita desses fatores internos e fatores externos. Fatores que você controla, a gente começa a organizar e botar o plano em ação. Fatores que são externos que você não controla, a gente busca, né, driblá-los e, às vezes, se ajustar mediante aquilo que a gente é exposto. Tá? Então, estes foram os 4 erros que são muito comuns com as pessoas que estão iniciando uma alimentação saudável, né? Os 3 erros que eu falei para vocês que a gente ia fazer e um bônus, 4º erro aqui, que é muito comum, tá? Estes são erros que você precisa olhar com mais comedimento, né? Como eu falei lá no início da live, você pode fazer isso bem no seu início da jornada, como você também pode acontecer isso em outros momentos. Lembra que eu falei agora? Você vai ter momentos de altos e baixos. E nesses momentos do baixo é que o momento que você começa a não pensar muito bem nas coisas, você começa a tentar absorver tudo, e aí esses erros brotam ali e atrapalham um pouco do seu resultado, tá? Mas lembre-se sempre que, obviamente, a forma mais correta de você lidar com essas questões é você ter a cabeça no lugar, você ter um acompanhamento profissional, onde você tem um direcionamento, né, e tem um acompanhamento de fato. Então, qualquer dúvida que você tenha, né, esteja aquela pessoa ali à sua disposição para tirar suas dúvidas, para entender qual é a situação que você está passando, saber como é que a gente ajusta toda essa rotina para você ter os melhores resultados possíveis, tá? Então, leve essa mensagem no seu coração. Você que assistiu até aqui, eu agradeço muito pela sua presença e pela sua participação, pelas mensagens que vocês mandaram aqui no chat, tá? Peço que vocês compartilhem essa live, né, que vai ficar gravada lá no meu feed, com os grupos da família, com os amigos e tudo mais. Compartilhem, que essa live vai ficar salva aqui para que vocês retornem também a elas, né? Então, assim que eu postar
salva lá para poder ouvir depois, ouvir enquanto tá dirigindo, ouvir enquanto tá lavando um prato, ouvir enquanto tá treinando, justamente para poder lembrar desses pontos, que são pontos muito importantes para a gente poder sempre estar em progressão, sempre estar em evolução da nossa alimentação, do nosso desenvolvimento pessoal e assim ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável e com muito mais equilíbrio, tá? Queria agradecer muito novamente a presença de vocês aqui. Um beijo do Nutri, né? E nos vemos em breve, viu? Beijo pra vocês, boa noite, galera, e tamo junto. Tchau, tchau.